Sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Estamos diretamente do canal do DZ da Vila Mariana, do Partido dos Trabalhadores, e nosso Brasil, nosso querido estado de São Paulo, município de São Paulo e nossa formosa Vila Mariana. Hoje nós temos aqui, como entrevistado, o nosso professor Luiz Alberto de Carvalho, nós temos aqui o nosso senhor Roberto Kassab, um militante de grande história aqui na região da Vila Mariana e todo São Paulo, e hoje nós teremos o prazer de poder conversar e inaugurar esse momento nosso do canal, em que nós podemos fazer um diálogo com os pré-candidatos a vereadora do município de São Paulo de 2024, e também personalidades importantes, pessoas que contribuem com o desenvolvimento e com o progresso, né, do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Então, primeiramente, eu passo a palavra para o nosso professor Luiz Alberto, para que ele possa fazer a apresentação, e depois ao nosso companheiro Roberto Kassab. É com o senhor, senhor Luiz Alberto. Boa tarde, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e é um prazer enorme fazer parte aqui do Distrito Zonal da Vila Mariana, do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou economista de formação, eu até diria que nasci economista, e fiz o mestrado na PUC. Depois eu fui para os Estados Unidos para fazer o EDD, que é o Educational Doctor em Economia Internacional, na Columbia University. Aí, como isso não tem equivalente aqui no Brasil, eu fiz o doutorado em História Econômica na USP, e fui professor universitário a vida inteira, né? E agora estou aposentado como professor universitário e passei a prestar o meu serviço para a Fundação Perseu Abramo. Hoje eu sou coordenador do MAP Economia e tenho alguns trabalhos de pesquisa, inclusive eu coordenei a parte de economia do caderno que o PT está distribuindo aos pré-candidatos, né, para orientação das candidaturas. E eu estou à disposição, podem perguntar à vontade. Eu tive a visão com 14 anos de idade, né, que eu estava esquecendo, que não é exatamente onde está, e eu perdi a visão numa quarta-feira à tarde, e na quinta-feira de manhã eu estava na aula também. Eu tive muita sorte nesse aspecto, porque minha família era uma família muito esclarecida, e porque eu estudava em colégio de jesuítas, né, eu estudava no Colégio São Luís, e eles não fizeram a menor distinção quando eu passei a estudar lá, né. Aliás, eu já estudava lá, né, eu estudava lá dentro, inclusive. Mas eu estou à disposição para vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem. É muito bom ouvir a trajetória de vida pessoal do senhor e profissional e inspiradora. Diante de tantos desafios, o senhor desbravou a vida acadêmica, a vida profissional, e teve grandes oportunidades de poder amadurecer nesse processo, até no exterior, fazendo essas graduações, essas pós-graduações, e isso muito nos motiva a continuar nessa batalha. Agora eu queria ouvir um pouco do nosso companheiro Roberto Kassab, que se apresente, para que ele também, como membro da diretoria executiva da Vila Mariana, vai nos ajudar aqui nessa mediação, nessa conversa com o senhor Luiz Alberto, para que nós possamos iniciar efetivamente a nossa entrevista. Olá para todos, né? Só uma correção, Renê, é Kassab, viu? O pessoal faz muita confusão do Kassab com Kassab, só uma coisa simples. Boa tarde aí do professor Luiz Alberto, um prazer falar com o senhor também. Eu sou jornalista, gestor esportivo, sempre morei aqui na região do Cambuci, Vila Mariana, né? Hoje eu moro no Jardim da Glória, que faz parte da Vila Mariana, mas meu escritório é no Cambuci, na casa que eu vivi muitos anos, onde eu nasci, inclusive. Então a minha militância toda é nessa região, e a gente tem um jornal de bairro já há 44 anos, vai completar 44 anos agora em novembro, um jornal regional comunitário, chama Jornal do Cambuci Aclimação, Notícias da Aclimação e Cambuci. Usa os dois nomes, mas é um jornal só, né? E a gente faz um trabalho social interessante, a gente tem uma participação ativa nas entidades sociais da região, no Conselho Gestor do Parque da Aclimação, no Conselho Gestor de Saúde, da UBS, Cambuci, né? Nós temos uma associação de moradores que existe há 25 anos, né? Então nós temos uma atuação, uma militância ativa nas questões sociais, né? Esportivas, culturais. O jornal nosso desenvolve muito trabalho com relação à questão da cultura, a gente promove e divulga muitos eventos culturais, a gente trabalha nessa linha também, para as reivindicações da região. Então, conhecer e saber das propostas dos candidatos da região, muito importante para a gente agregar, poder contribuir e também aprender com essas pessoas, né? Estou aqui à disposição. Muito obrigado pelas palavras do senhor, e dizer que é muito importante nesse processo de 2024 a roda de conversa com pessoas tão ilustres, igual o professor Luiz Alberto. Mas, sem delongas, professor Luiz Alberto, eu gostaria que o senhor pudesse, de uma forma geral, dar um panorama de como está hoje o nosso Brasil, o nosso estado de São Paulo, o nosso município e a nossa querida Vila Mariana, com relação às pessoas com algum desafio de acessibilidade, como elas estão sendo tratadas, o que o senhor possui e pode contribuir de experiência relacionada a essa questão. Bom, como eu falei, eu sou cego desde os 14 anos e moro aqui na Vila Mariana há 14 anos. E eu vou te falar uma coisa, eu sou o usuário de cão-guia mais antigo do Brasil. Eu uso cão-guia desde os 18 anos de idade, e já estou no meu 6º animal, que é o Apolo, e o meu sonho é que ninguém precise usar um cão-guia.
Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Porque fui eu que consegui a primeira lei de acesso de cão-guia no Brasil, trabalhei ativamente pela inclusão do cão-guia, tanto na legislação federal como também na lei brasileira de inclusão, e ao mesmo tempo sonho com que ninguém precise de um cão-guia. Por quê? Se as calçadas forem boas, se as calçadas forem sinalizadas corretamente, se não houver degrau, se não houver nenhuma ligeira presa alto no portão em que a gente possa bater o rosto, se as árvores forem bem tratadas e bem podadas, né, a gente não precisaria de um cão-guia. Uma bengala seria o suficiente, mas a gente sabe que não é. Meu irmão mais novo, por exemplo, que também mora aqui na Vila Mariana e foi mecânico a vida inteira, trabalhava aqui na rua Robertson, ele nunca teve cão-guia porque era muito insalubre o ambiente de trabalho, né? Então, para ele, sempre foi um tremendo desafio dar qualquer calçado nesse bairro. Muito difícil mesmo. Entende? Por quê? Porque nós temos uma crença que todas as pessoas querem morar numa plataforma, num platô. E esquece que a rua é inclinada. Então, as nossas calçadas, elas são assim, ó. Começa plano, vem inclinando, pum, um degrau. E aí vem a casa de baixo, como se fosse uma verdadeira escada. E uma escada torta. Não dá para andar carrinho de feira, não dá para andar uma cadeira de roda, mesmo que ela seja motorizada, não dá para andar na calçada uma mãe com carrinho de bebê, certo? Ou mesmo uma criança puxando uma mochila de rodinha. Então é uma coisa que não afeta somente a pessoa com deficiência, mas principalmente a pessoa com deficiência. Eu vou dar um número para vocês que vocês vão ficar estarrecidos. Vocês sabiam que 30% dos atendimentos ambulatoriais na cidade de São Paulo são controlados por acidentes nas calçadas regulares? Nossa. Vocês têm essa noção? Ou seja, é um problema de saúde pública. É um problema de uma seriedade que as pessoas geralmente não imaginam. Então você imagina um ônibus acessível, um ônibus com um joelho, daqueles que pode baixar para a pessoa poder subir com a cadeira de rodas, só que a pessoa não consegue chegar até o ponto. Né? Eu morei em Nova York, como vocês devem imaginar, porque eu estudei lá. A quantidade de gente que anda de cadeira de rodas é enorme. Aí você vai para São Paulo, você não vê nenhum. Você passa dias, semanas, sem ver uma pessoa andando de cadeira de rodas. É porque elas não existem? Não é porque elas não existem. É porque elas não saem de casa. Entende? Então, regularizar a calçada, eu diria para vocês que é uma prioridade. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas bate com a ideia da lei do Padre Júlio Lancelotti. Quer dizer, se é para não criar ambientes inóspitos na rua, para que as pessoas que em situação de rua não possam deitar, não possam morar ali, mas, ao mesmo tempo, a rua é inóspita para quem tem casa também. Não é só para quem não tem casa, mas para quem tem casa. Então, eu diria para vocês que é uma situação de absoluta prioridade. Né? Muito bom. E como pré-candidato a vereador de São Paulo, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como o senhor vê a importância de uma representatividade de uma pessoa com deficiência nesse cenário político atual. Bom, ela é sempre prioritária, né? Porque assim como você tem as mulheres, as pessoas de outras raças, as pessoas de outras naturezas sexuais, né? Que é assim que eu prefiro chamar. Eu não chamo de LGBTQIA+, mas eu chamo pessoas de outras naturezas sexuais, né? Entendeu? E todos nós temos que ter nossa representatividade. Aqui no caso de São Paulo, por exemplo, nós somos muito pouco representados. Existe lei de cotas para o serviço público, existe a lei de cotas para o serviço privado, certo? Mas, ao mesmo tempo, você não tem um sistema que realmente imponha a acessibilidade nos lugares. Nós temos a Lei 10.048 e a Lei 10.098, de 2001, que foram regulamentadas pelo Decreto 5236 de 2004, que foi regulamentado pelo Lula. Ela já explica exatamente o que tem que ser a acessibilidade física e a acessibilidade intelectual. Só que criou-se nos municípios, e começou por São Paulo, e isso começou em 1906, para ser exato, que a calçada em frente à testada do terreno é responsabilidade do morador, é da responsabilidade do proprietário. E as pessoas enfiaram na cabeça que a calçada faz parte do lote. E não é verdade, a calçada faz parte do logradouro público. Então, não adianta absolutamente nada nós termos uma legislação federal que garanta a acessibilidade nas ruas de São Paulo, enquanto a legislação municipal não deixar o município assumir a regularização das calçadas, compreende? Então, veja, nós conseguimos uma legislação a esse respeito em 2012, ainda na gestão do Kassab. Assim que começou a gestão do Haddad, foi revogada essa lei. Aí criaram uma outra em 2016 na gestão do Haddad. Em 2017, ela foi imediatamente revogada no governo do Dória. Entendeu? Então, é uma coisa interessante, porque é um vai e vem.
né? Nós precisando de dar liberdade a quem não tem liberdade, né? Quem está preso dentro de casa porque não consegue sair, e ao mesmo tempo você tem um município dizendo, não, eu não quero pagar, né? Entende? Porque ficou muito prático para o município de chegar e falar assim, não, a calçada na frente da sua casa é problema seu. Então o camarada acha que ele tem o direito de construir, o portão da casa dele com uma barriga para o lado de fora porque o carro dele não cabe na garagem. Outro faz o portão basculante para fora, em vez de puxar ele para dentro. Então, eu mesmo já fui preso aqui na rua Doutor Dolzani, eu fiquei preso dentro da garagem de uma casa porque o portão fechou em cima de mim e me puxou para dentro. Certo? Quer dizer, não adianta nada a gente ter uma legislação que normatiza de acordo com as normas da BNT e tudo mais, e o próprio município ele foge da reta, quer dizer, ele tira o corpo fora no que tange tanto a fiscalização como também a assunção da tarefa, né, de assumir a tarefa de regularizar. Né? Pelos apontamentos que o senhor está trazendo, é como se a legislação fosse criada, mas não pensada nas pessoas que precisam de uma acessibilidade com um olhar mais atencioso, em razão de algumas limitações, mas feita assim, no senso geral, sem poder ter um olhar específico para quem realmente necessita. Seria isso? Mas não é só isso. Não é só isso. Aqui você tem, por exemplo, eu estou centrando as minhas falas no próprio bairro, mas isso que eu estou dizendo vale para a cidade inteira. Você aqui na Avenida Alice Vasconcelos, na gestão do Kassab, foi feita a regularização do lado esquerdo de quem desce, certo? Do lado par da rua, desde da Sabesp até próximo da Rua Dom Duarte, um pouco mais abaixo da Rua Dom Duarte. Foi feita a regularização. Ali você vê que todo o comércio é extremamente próspero. Você vê a sorveteria com cadeira na calçada, você vê as pessoas circulando com carrinho de bebê, as pessoas conversando. Entende? Então, não é só isso. Você tem um aspecto econômico também. Porque, veja, só que na nossa região, em torno de onde eu moro, nós temos 5 supermercados de qualidade à volta, num raio de 400 metros. Mesmo assim, as pessoas pegam o carro e vão fazer as compras na Ricardo a pé, porque depois eles não conseguem voltar para casa a pé empurrando o carrinho ou puxando o carrinho com as compras dentro. Então, a circulação na calçada, ela tem também um outro aspecto, que é o aspecto do convívio. Onde é que a gente aprende o nome das pessoas que moram à nossa volta? Não é de dentro do nosso carro com o ar-condicionado ligado que a gente vai aprender. Não, é caminhando, é passeando na rua, cumprimentando, falando bom dia, boa tarde, né? Brincando com as crianças dos outros. O convívio, ele precisa do face a face, né? Ou como se diz em francês, do tete, né? Então, ele tem uma importância econômica muito grande para o comércio local. Professor Luiz, essa tecla da acessibilidade é um problema que já vem de longa data. Né? Eu lembro que nós tivemos uma época na gestão de Erundina, nós cedemos lá um espaço no Balneário do Cambuci, eu fui diretor lá, para uma associação de deficientes visuais. Eles usavam essa sala para reunião, usavam a piscina para treinamento e jogavam futebol na quadra. Foi quando pela primeira vez eu vi o futebol de deficiente visual, com aquela bola com sino, fiquei impressionado com a habilidade e com a disposição dos jogadores. Né? Essa questão das calçadas, elas têm 2 grandes problemas. Primeiro, a geografia da cidade. Né? Ali na Doutor Dolzani, que o senhor citou aí, do lado, subindo da Inglês de Souza, direção Inês Vasconcelos, ou vice-versa, são vários degraus que tem na calçada. Não precisaria discutir. Ali, para um deficiente, qualquer tipo de deficiência passar por ali, é um grande problema, não consegue. Né? Tem que ir pela rua. Né? E as calçadas nas ruas planas, a Inês Vasconcelos, ela é um pouco inclinada, mas dá para ter um padrão de calçada que seja acessível. Né? E esse problema de cada morador tem que cuidar da sua calçada, sem um padrão, você tem calçadas muito diferentes, com muitas irregularidades. Né? Uma de pedrinha, outra de um piso mais liso, outra... Enfim, eu acho que a gente tem que lutar, eu acho que é uma luta justa, que as calçadas elas sejam padronizadas, independente se é responsabilidade do morador ou do município. Né? Padronizado no sentido piso não escorregadio, ter aquela faixa de borracha para o deficiente visual poder sentir no pé e saber onde está. Né? Isso já elimina uma série de necessidades. Né? Então, eu acho que essas questões são questões de luta para a igualdade dos deficientes, no sentido de serem mais cidadãos. Né? No momento que a gente consiga padronizar isso. Houve um avanço com a acessibilidade, com as rampas, em alguns lugares. Né? No supermercado não tinha rampa, você tinha que subir escada, hoje tem rampa. Quer dizer, é uma obrigação por lei. Então, acho que a gente pode lutar também para a acessibilidade nas vias públicas, né? De uma forma mais correta, mais precisa. Tal. E essas calçadas, essas ruas que são muito inclinadas,
e que tem que ter escada, as escadas de rua mesmo, né, de dos degraus, Não precisa. Descendo, de uma casa para outra, né, tem um padrão de acabar com esses degraus ou criar uma faixa livre para as pessoas com deficiência poderem passar. Essa é a questão. Eu queria saber o que você acha disso. O que você acha dessa ideia de padronizar? Eu vou contar uma historinha, vou dar uma de presidente do presidente Lula, eu vou contar uma historinha para você. Antes de eu morar aqui, eu morei por 26 anos no Campo Limpo. E era uma pirambeira. E um belo dia, um vizinho nosso resolveu consertar o diferencial do caminhão dele na ladeira. E na hora que ele desmontou, soltou a coroa do pinhão, o que aconteceu foi que o caminhão andou e derrubou o muro da minha casa. E derrubou o muro, com portão, coberta para carro, foi tudo embora. E ele, um camarada muito honesto, ele pagou todo o conserto. Quando chegou a parte da entrada do carro lá, o que eu fiz? Eu fiz de acordo com o que manda a lei. Eu fiz a compensação do aclive, que é assim que manda a lei 10.098, certo? A compensação do aclive tem que ser feita do portão para dentro, e não do portão para fora, como é usual. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí aconteceu a coisa mais engraçada do mundo. Eu não conseguia um serralheiro para fazer o portão, porque a parte de baixo do portão, obviamente, ficava inclinada, não ficava? Para acompanhar o leito contábil. Eu falei, olha, faz o portão com meio metro a mais do que você faria de altura. Aí o cara fez o portão e me trouxe o portão. Aí eu peguei, pus o portão deitado no chão, peguei um fio de plumo, medi um lado, a altura de um lado do meu terreno, a altura do outro lado do terreno, e fui lá e fiz a marcação ao contrário, ou seja, deixei a parte mais alta para o lado oposto e a parte mais baixa para o lado esquerdo, que era... Aí eu falei, agora corta. Aí o cara cortou. Agora solda a parte de baixo. Aí o sujeito soldou. Agora põe o portão em pé. Ele falou, nossa, ficou pertinho na calçada. Você compreende? Então o problema é que é cultural. Ele virou para mim e falou assim, nunca ninguém me pediu para fazer um portão com a parte de baixo inclinada. E aí foi quando eu descobri que o problema arquitetônico aqui, vamos citar mais uma rua, uma historinha. Eu estava dando uma entrevista aqui no meu apartamento, eu moro na Alcindo Guanabara, eu moro para o lado da rua, não para os fundos do apartamento, mas na frente do prédio, né? E para uma de arquitetura. E justamente sobre essa questão de calçada. E eu peguei também as meninas, levei até a janela e falei assim, olha para o outro lado da rua e me diga o que tem de errado em todas as casas de lá, todas as casas. Aí elas olharam e disseram assim, não sei, professor. Eu falei assim, o driveway, quer dizer, o lugar por onde entra o carro, está sempre do lado errado. Em vez de ele estar do lado mais alto do portão e a casa para o lado oposto, não, a casa fica para o lado mais alto do terreno e você entende? Então, o que acontece? As rampas ficam muito altas por causa disso. Obviamente, nós não vamos poder consertar todas as casas da cidade de São Paulo, mas regularizar a tal que a rampa seja compensada do portão para dentro, da testada para dentro, como manda a lei, certo? Isso dá para fazer. Isso dá para fazer. Eu vou te dizer, tem mais um motivo, Roberto, tem mais um motivo para a prefeitura assumir a regularização das calçadas. São as árvores. As árvores, os postes. Então, tem poste que fica a meio metro da guia. Tem poste que fica encostado na guia. Tem árvore que fica exatamente no meio da calçada. E tem árvore que fica no meio. Entende? Então, o que acontece é que não é só o padrão dos degraus, é também o equipamento público, ele é totalmente irregular aqui em São Paulo. Eu trabalho em Brasília, eu fui diretor-geral da empresa que faz toda a manutenção no Distrito Federal. Nós tínhamos 3 departamentos. Um departamento que era o preto, que era o tapa-buraco, nós não construíamos as ruas, a gente só fazia o tapa-buraco. A gente tinha o departamento verde, que fazia poda de árvore e corte de grama, e tínhamos o departamento cinza, que lidava com guias e sarjetas e calçadas, e construção de calçada. Lá era padronizado. Por quê? Porque era o GDF, o governo do Distrito Federal, que assumia aquilo. Então a fábrica era nossa, a fábrica de calçada era nossa, a fábrica de guias e sarjetas era nossa, então o que ficava extremamente mais fácil. Assim como aquela usina de reaproveitamento de entulho, que é obra da Erundina, não sei se você se lembra disso. Ela fez a de entulho de São Paulo. Você já imaginou se você usar essa mesma usina de reaproveitamento de entulho para a regularização das calçadas? Oi? A gente precisa de um certo racionalismo nisso daí. Né? Porque é muito difícil você convencer um camarada que fala, não, se eu sou obrigado a pagar pela manutenção da calçada em frente à minha casa, eu faço aquela como eu quiser. É uma briga isso. É uma briga territorial. É o raciocínio, a pessoa se sente dona da calçada, né? E não é, ela tem que fazer a manutenção, mas não é dona da calçada. Claro que não.
Não, e o duro é o seguinte, no governo do Dória, o secretário de atendimento das pessoas com deficiência, o Cid Tovar, eu conheço há muitos anos, ele é tetra. Ele deu uma entrevista na Globo dizendo que a calçada fazia parte do terreno. Eu achei absolutamente incrível. Eu telefonei para ele. Ele falou assim: mas eu tenho uma assessoria, como é que você vai dizer que está errado? Aí eu tive que chamar, entrar em contato com a assessoria dele e mostrar na lei que o Código Brasileiro de Trânsito interpreta como sendo o logradouro público também as calçadas e o equipamento público. E aquilo não é dele, não. Que coisa maluca isso. Não, é uma coisa de doido. Agora, com relação a subida e descida, por exemplo, a minha sobrinha estudou na Suíça, e você quer lugar com mais ladeira do que lá? Então, calçado com todos vinculados. Professor Luiz Alberto, dentro desse tema tão interessante com relação à política de acessibilidade, eu gostaria de saber do senhor, com relação a alguma proposta que o senhor tenha para contribuir em relação à tecnologia assistiva. Como o senhor pretende promover o uso dessas tecnologias para ajudar as pessoas, não é, com alguma limitação, com alguma deficiência, a se tornarem mais independentes e a poderem usar e usufruir de tudo que isso? Eu já fiz várias. Uma delas, uma das tecnologias que eu desenvolvi aqui perto tem a FIAP, né? E eu estava andando com o meu cão-guia pela Lista das Conservas, aí 2 alunos da FIAP me interpelaram, dizendo que eles queriam fazer alguma coisa de tecnologia assistiva, porque lá é faculdade de tecnologia, né? E eu falei, olha, eu por um acaso, como eu tive software house durante muito tempo, eu era concorrente da SAP e tal, eu entendo do assunto. Daí eu virei para eles e falei, olha, vamos fazer uma bengala que seja atrelada ao GPS, né? E nós fizemos, eles ganharam um prêmio, ficou muito legal, porque se ela vibrar 2 vezes, você tem que virar para a direita, se vibra uma vez só, você vira à esquerda, entende? E depois disso, nós participamos de um concurso da Volkswagen, ficamos em 3º lugar, o que era um boné com um sensor na pala, apontado para o chão, 2 sensores, na verdade, um de infravermelho e outro de ultrassom, e outro aqui na testa, apontado para frente. E o algoritmo do sensor da pala, ao contrário do algoritmo do sensor da testa. Porque no sensor da testa eu quero saber se tem alguma coisa me impedindo o caminho. E no sensor do chão eu quero saber se tem um buraco. Então, eu quero saber se o chão continua embaixo de mim, né? Então, esses foram 2. E teve um terceiro, e foi um outro tipo de cadeira de rodas, em que a pessoa usa alavancas em vez de dar um impulso com as mãos, né? Entende? Mas o que é mais importante é o seguinte: o que acontece hoje? O SUS ele fornece as cadeiras motorizadas, o SUS fornece as bengalas. Nós temos vários institutos que trabalham com acessibilidade em geral, em reabilitação, e o cão-guia é um tipo de reabilitação, né? O SUS ele não fornece isso. Apesar do programa Viver Sem Limites do PT ter incentivado a construção de escolas de cães-guias no Brasil inteiro, e hoje nós temos, eu sou presidente de uma, né, por um acaso, lá do Instituto Nacional de 104 Patas. A gente lida com treinamento de cão-guia há quase 50 anos. Eu uso cão-guia há 50 anos. Entende? Então, o problema não é tanto o equipamento. O problema é você estruturar o ambiente para que o equipamento funcione. Para dar um exemplo, você chega e faz um ônibus com piso baixo, com rampa, tudo direitinho, e o ônibus é enorme, né, biarticulados. O ponto de ônibus fica numa curva. Aí eu pergunto para você, como é que o cadeirante vai descer de lá? Porque ele vai descer no asfalto. E vai subir na calçada como? Você entende? Então o problema não é tanto a tecnologia assistiva. O problema é você fazer com que a cidade funcione para a tecnologia assistiva. Compreende? Professor Luiz Alberto, nessa atual gestão, o senhor, pela análise que o senhor tem, o senhor acredita que eles tenham tido essa preocupação de ter um olhar para as pessoas que necessitam dessa acessibilidade? Foi uma gestão que teve esse cuidado? Não fez nada a esse respeito. Para ser honesto, não fez absolutamente nada a esse respeito. E agora que é ano de campanha, eu tenho visto a coisa mais incrível do mundo. Eles estão levando grupos de pessoas com deficiência às estações de metrô para mostrar como elas são acessíveis. Só que o metrô é do Estado. É um acúmulo. É inacreditável. Entendi. É uma coisa maluca, na minha opinião. Né? Professor, eu queria... Pode falar. Eu queria entrar um pouco nessa questão da educação. Como que o sistema educacional pode melhorar a cultura, em geral, das pessoas, de entendimento das dificuldades que os deficientes têm? E como os deficientes podem se integrar melhor nessa questão do sistema educacional?
que é um sistema criado não para deficientes, mas para pessoas que não têm deficiência. Como a gente consegue fazer essa integração? Como que a gente poderia fazer isso? Olha, nós temos tentado, a própria LBI, a Lei 13.146, que foi sancionada pela Dilma, ela já prevê que o ensino tem que ser inclusivo. E não sei se vocês viram, mas o decreto 10.372 do Bolsonaro simplesmente tinha trazido de volta a escola especializada e acabado com o ensino inclusivo no Brasil. Inclusive, não sei se você lembra, mas o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, ele dizia em várias entrevistas, não foi numa só, mas em várias, que uma criança cega numa sala de aula atrapalhava o andamento da escola, porque o andamento de classes. Isso em alto e bom som. Então, o ensino inclusivo, até porque eu sempre estudei em escola inclusiva, sempre, e tinha um vizinho seu, aí na Laurindo Nabeiro, que era um grande músico, o Sérgio Sá, e estudou comigo no colégio, sabia? No Colégio São Luís, que é um colégio inclusivo, sempre foi um colégio inclusivo. Qual era o segredo? Quando você colocar os colegas para ajudarem. Eu tenho meu coordenador de campanha, por um acaso, meu coordenador de campanha era advogado, e ele foi meu colega no Colégio São Luís também, e era ele que deu grande parte das matérias para mim. Ele me ajudou muito. Entende? Então, você facilitando para que os colegas ajudem naquilo que a tecnologia não for suficiente, você vai estar naturalmente ajudando a educação. Né? Então, o ensino inclusivo, ele é sine qua non, quer dizer, sem ele não existe como você educar, muito difícil. Eu não teria chegado onde eu cheguei, não teria feito o que eu fiz, se eu não tivesse passado pelo ensino inclusivo. Se eu tivesse estudado em escolas específicas, eu não teria chegado lá. Por quê? Porque as pessoas são ruins? Ou porque as pessoas são más? Não. É porque a gente tem que, desde cedo, entender que o mundo ele é exatamente o que ele é. E a gente, assim como o mundo tem que se adaptar a nós temos que nos adaptar ao mundo também. É uma necessidade. Esse é o segredo da palavra inclusão. Entende? Porque inserido na sociedade, todo mundo está. Mesmo um morador de rua, ele está inserido na sociedade. Mas ele está incluso? Não está incluso. Não existe uma relação biunívoca entre esses dois atores, a sociedade e o indivíduo. Não existe. Então, o ensino inclusivo ele é primordial para isso, né? Dá tempo de eu contar uma historinha? Tá, então eu vou contar. Eu fui fazer uma conversa com o pessoal da diretoria do Colégio Dante Alighieri. Isso faz uns 15 anos e foi por um outro assunto que não tem nada a ver com deficiência ou com ensino, coisa, era um assunto profissional. E aí uma das diretoras estava me contando que uma mãe costumava educar a criança, a filha lá no Dante, ali fica na Alameda Jaú, né? E dali ela passava na Livraria Cultura porque queria que a criança, que a filha dela, tivesse o hábito da leitura. E um dia a filha pegou e falou assim, eu quero esse livro. E a mãe falou assim, para que você quer isso, minha filha? Isso daqui é um livro de ensinando Libras. Ela falou, eu quero, porque eu quero, e a mãe comprou. Aí, passado um tempo, ela estudou o livro e tal, e aprendeu, e testava no espelho e tal. E um belo dia, ela mostrou para uma colega que dava para conversar só com as mãos. E eu pegou o livro emprestado e as duas começaram a conversar com as mãos. Os outros alunos, os outros colegas, certo? Começaram a achar aquilo incrível, interessantíssimo, sabe? Até que uma professora começou a perceber que a sala estava ficando muito em silêncio. A molecada não fazia algazarra. Quando ela percebeu, estava todo mundo com as mãos debaixo da mesa. Sabe? E colando feito doido também. Né? Então, habilidade. Isso pode não parecer a vocês, mas isso é inclusão. Sim. Até mais tarde, exatamente no dia 21 de setembro de 2018, eu fui fazer uma palestra no Conselho Regional de Psicologia, e quem estava mediando a mesa era a surda Librado, né? E aí ela falou que bom que tinha intérprete de Libras, que todos nós pudemos saber o que ela falava e ela pôde entender o que todos nós dizíamos. Né? E aí eu falei para ela, olha, você deveria estar triste porque existem intérpretes de Libras. Não, o ideal seria que Libras fosse assim como você aprende inglês na escola, deveria aprender Libras também, porque ela é útil para todo mundo. Sabe, aí você seria incluído, porque não precisaria de ninguém intermediando a sua conversa com a sociedade. Você sabe o que aconteceu? A moça pegou, deitou a cabeça no meu ombro e chorou. Eu fiquei emocionado. Né? Entendi. Porque a interpretação, para você ter o que a gente chama de desenho universal, você imagina, se você souber Libras, você pode chegar e se comunicar com uma pessoa do outro lado da rua sem precisar gritar. Sim. Nós já fazemos isso naturalmente, só não fazemos de uma forma científica. Não é?
Exatamente. Sim. Aí, Não, eu tenho esse folhetinho aqui que eu comprei há muito tempo, fica aqui na minha mesa. Por isso que eu dou uma brincada com ele, fico olhando, né, vendo as palavras. É fundamental, seria uma língua universal. E a gente tem que entender o seguinte, era uma coisa que eu não entendia. Quando eu criei o primeiro grupo de trabalho, ainda com o Paulo Paim, em 2001, quando ele soltou o PL 429, que, aliás, fomos nós que soltamos o PL 429, que mais tarde veio a se tornar a Lei Brasileira de Inclusão, né? E eu não entendia, porque eu tinha uma tia totalmente surda, mas ela perdeu a visão mais tarde. E eu não entendia que um surdo pudesse ser liberado, ele simplesmente desenvolveu o córtex auditivo dele para outros assuntos que não a fala. Então a fala dele não tem sentido. Ele não pensa assim, o pensamento dele é totalmente magético. Então ele não é librado porque não aprendeu a falar. Ele é librado porque ele não consegue falar. É diferente. Sim. Assim como o cego que nasce cego e o cego que perde a visão depois dos 7 anos, tem comportamento absolutamente diferente. O cego que nasce cego, ele nunca viu cor, para ele luz e sombra não faz sentido, claro e escuro não faz o menor sentido. Tanto é que as pessoas me perguntam, escuta, como é que é a cegueira? Eu falo, são manchas. São manchas. Para mim, porque eu já enxerguei, o meu cérebro ele continua fazendo imagem pelo resto da vida. Então, eu vejo manchas o tempo todo. Eu pego um carro, imagino o carro, se eu imaginar aquele azul, para mim vai ser azul. Se eu pego uma xícara e acho que ela tem uma faixa vermelha em cima, ela fica com a faixa vermelha, porque assim o cérebro me diz que a xícara é. Entende? Agora, já uma pessoa que nunca viu, nunca enxergou, ela não tem noção, por exemplo, de como é um avião. A não ser que alguém vá lá e põe uma miniatura na mão. Entendi. Sim. Isso é muito interessante. Eu gostaria de ouvir um pouco o senhor Roberto Casseb, e depois um comentário do senhor Luiz Alberto. Como, dentro da experiência que o senhor tem na área de esporte, senhor Roberto, como é que o senhor viu a gestão atual, justamente para essas pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, que têm deficiência, e o que o senhor tem de expectativa, né, para que isso possa contribuir com essas pessoas? Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Então, a questão do esporte no Brasil, né, ainda não nós não conseguimos construir uma política de esporte ampla e que seja inclusiva. Não conseguimos. Né? Os esportistas deficientes conseguiram um pouco de destaque, um pouco mais de espaço a partir das Paralimpíadas. Você não via nenhuma história sobre atletas deficientes. Nunca teve isso. Durante muitos anos. E sempre teve atleta com deficiência. Mas não tinha espaço, não tinha projeção, não tinha... As pessoas não conheciam. Né? Deficiente não podia fazer nada. Essa era a lógica durante muitos anos. A partir do momento que começou a ter as Paralimpíadas, surgiram aqueles atletas nadadores, corredores, com as várias deficiências, pôde-se ver que a classificação do ser humano ela podia mudar. Então, por exemplo, eu tenho muita amizade com o Kaique. O Kaique é um jogador de tênis de mesa. Hoje ele tem 68 anos, ele já foi o terceiro tenista de mesa no mundo, né? Ganhou várias medalhas para o Brasil, tudo. Ele não tem uma perna, ele não tem os braços. Aí como é que ele joga tênis de mesa? Ele amarra a raquete no topo de braço que ele tem. E ele não tem língua. E ele aprendeu a falar sem a língua. Então, ele é um exemplo de deficiência física de que tudo é possível se o Estado, se houver uma política de inclusão e se a pessoa tiver disposição para lutar pelos seus direitos. Né? Então, a questão do esporte no Brasil, ela passa primeiro por uma política de inclusão, desenvolver a cultura esportiva em toda a população, né? Inclusive com os deficientes, que eles podem participar de atividade física, eles têm direito e eles podem melhorar a saúde deles com a atividade física. Então, é todo um conjunto que precisa ser trabalhado na questão do esporte no Brasil. E eu fico feliz quando eu vejo deficiente físico fazendo alguma atividade, porque ele está superando obstáculos, ele está lutando contra a lógica do dia a dia, da lógica das pessoas que não têm deficiência, né, e que não compreendem essa questão. Eu vou só contar uma historinha rápida. Eu tinha um amigo, o João Alfredo Portes, que infelizmente morreu de Covid, não tinha vacina quando ele morreu. Ele foi um atleta comigo, a gente jogava futebol, jogamos tênis de mesa também, né, era ping-pong só. E o filho dele, o Pedrinho, foi meu atleta no futebol de salão lá no Tênis Clube Paulista, era diretor da escolinha de futebol. E a gente participava de torneios, de campeonatos, tal, o filho dele jogava com a gente. Quando ele tinha de 14 para 15 anos, ele sofreu um assalto, ele foi entregar o celular pro assaltante e ele levou um tiro nas costas. O rapaz o assaltante achou que ele ia pegar uma arma, alguma coisa, levou um tiro nas costas e ele ficou paraplégico. E como ele era um esportista, ele foi um esportista de futebol de salão, ele teve que se adaptar, ele quis continuar fazendo esporte e hoje ele joga basquete como cadeirante. Então ele desenvolveu uma capacidade que ele não tinha, com outra modalidade, e se adaptou a uma vida de atividade física. Né? Então são histórias que as pessoas nascem com deficiência e podem se desenvolver, como o caso desse Kaique, que nasceu sem uma perna, que nasceu sem os braços, que nasceu sem a língua,
e também, durante a sua vida, sofrer um acidente, sofrer alguma coisa que o deixe mutilado. Então, a deficiência física ela não pode ser um limitador para a atividade física e esportiva de ninguém. Né? A pessoa tem que se adaptar. A gente vê as Olimpíadas, as Paralimpíadas, eu fico encantado, né, com as possibilidades que são apresentadas por esses atletas. Né? E, professor Luiz, o que o senhor acha disso? No sistema educacional, ainda não existe um planejamento, não existe um planejamento para incluir os deficientes nas aulas de educação física, plenamente. Né? Eu concordo. Existe alguma ideia, alguma proposta do senhor nesse sentido? Você está me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Perfeitamente. Eu vou pegar aqui vamos ver se vocês conseguem enxergar o que eu vou mostrar. Peraí. Vocês estão vendo aqueles troféus aí? Ó. Estamos vendo. Todos os troféus eu ganhei dentro e fora do Brasil. O senhor pode voltar novamente para a gente dar uma olhada, por favor, para a câmera poder pegar bem? Que bom. Isso, conseguimos ver. Aí. Você já para vocês verem o que eu praticava? Como é que foi essa experiência, professor? Eu fui vice-campeão brasileiro de enduro equestre. Fui representar o Brasil. Pode ajustar a direita para isso, perfeito, tá aí. Então, e durante mais de 20 anos, eu fui o único cavaleiro cego federado no mundo. Nossa. Entende? E eu fui, inclusive, convidado 2 vezes para ir aos Emirados Árabes pelo Sheikh, o Zayed bin Sultan Al Nahyan, que era o presidente dos Emirados. E fui envolvido na carta de agradecimento do Lula. Imagine você. Entende? Então, acho que o Roberto não sabia que eu era esportista, mas eu fui semi-profissional, viu, Roberto? Não sabia. Muito bom, Entende? muito bom. Patrocínio. Agora, inclusive, quando teve aquela novela América, que o Dudu fazia... O Dudu fui eu que fez a reabilitação dele, tá? Quando ele perdeu a visão. E quando ele fazia aquelas entrevistas. E a primeira entrevista chegou a ser anunciada, era comigo. E a entrevista ela foi cancelada. Nós fizemos a entrevista com filmagem, comigo a cavalo, sabe, no ar, galopando no meio das árvores e tudo. E aí foi cancelada por quê? Porque eu não concordo com as Paralimpíadas do jeito que elas são. Por quê, seu Luiz? Exatamente por que eu não concordo. E para isso eu vou dar um exemplo. Tinha um menino aqui na Hípica de Santo Amaro, e o camarada era 6,8 na reprise de adestramento. Eu não sei se você sabe o que é adestramento, aqui tem um exercício que você faz com o cavalo, faz piafé, faz vários exercícios, e são feitos na frente de uma letra, de um lado do picadeiro, e tem um número do outro lado. E ele tem que fazer aquilo, inclusive manter o cavalo absolutamente estático. É super complicado. 6,8 na reprise é nível olímpico. Não é brincadeira. O cara era bom pra caramba no negócio. Aí um belo dia fala, não, agora eu não vou fazer equitação para deficiente. Não deixaram mais ele competir. Sabe o que ele fez? Vendeu o cavalo. Você não quer. Desestimulou. Eu posso dar, o que eu estou dizendo pode até chocar vocês. Mas aqui nós tínhamos na Avenida Santo Amaro uma escola de natação de um rapaz chamado Roberto, eu não me lembro mais do sobrenome dele. Talvez o meu gerente de campanha se lembre porque estudou com ele na PUC, eu direito com ele na PUC. E ele tinha uma escola de natação e ele era cego. Aí ele fez um mano a mano com o César Cielo e ele levava. Mas ele tinha que competir só na natação para cegos. Entende? Então, a questão é quando o esporte vira para. Por exemplo, se for o basquete sobre cadeira de rodas, e qualquer um puder, você chegar, o Roberto sentar lá, ou o René sentar na cadeira, amarra as pernas para o cara não poder mexer as pernas, e vai competir com o outro, aí é inclusivo. Mas se para sentar na cadeira, você tem que ter uma deficiência, aí não é inclusivo. Entendi, entendeu? Então, assim como o futebol para cegos. Não tem que ser para cegos. O futebol, ele tem, olha, vamos fazer futebol com bola com guiso. Se o sujeito enxergar e puser uma venda nos olhos e for competir, é inclusivo. Caso contrário, não. Entende? Então, eu tenho um modo muito particular de ver isso. Muito particular. Sabe, eu sempre competi, eu tenho 10 parafusos na coluna, que todo mundo que compete nesse nível, se arrebenta todo, né? Então, eu tenho 10 parafusos na coluna, tenho as 2 patelas fraturadas, tenho uma fratura de Hodgkin aqui no meu ombro direito, meu dedo aqui, se eu fechar, não abro mais, de tanto segurar a rédea. Então, eu tenho 27 fraturas no total. Nossa. Todas andando a cavalo. Na competição, né? Entende? E agora, é aquele negócio. Se você me falar, olha, todo mundo deveria fazer esporte, sim. Mas todo mundo deveria fazer esporte em alto nível? Não. Porque gasta a pessoa. A pessoa tem que entender que quando a idade chegar, ele vai pagar o preço do preço exagerado, sabe? Perfeito. Professor, eu gostaria agora de poder conversar com o senhor de forma específica com relação à pré-candidatura do senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como que o senhor pretende envolver a comunidade de pessoas com deficiência
nas decisões políticas e na criação de políticas públicas? Olha, é interessante isso, né? Porque quando eu escolhi a minha candidatura, eu poderia ter escolhido um coletivo, né? E aí botar umas 10, 15 pessoas com deficiência junto para chamar a voto. Mas eu acho que não é assim. Ah, a gente tem que fazer com que as pessoas decidam. A gente tem que ter, por exemplo, nós temos o nosso DZ da pessoa com deficiência, né? Desculpa, da Vila Mariana. Nós não temos um diretório setorial de pessoa com deficiência no PT. Nós temos com vários outros, mas esse daqui nós não temos. Entendeu? Então, criar diretórios setoriais dentro dos partidos é de suma importância, não só no PT, mas em todos os partidos. Para que a gente aprenda que você ser desse ou daquele partido não impede que todos trabalhemos pela mesma causa, sabe? Então, esse é um aspecto que eu pretendo atuar. E o outro aspecto é o seguinte: vocês já repararam que tem uma secretaria da pessoa com deficiência na prefeitura, mas você não tem um representante nas prefeituras regionais. Nas subprefeituras, né? Nas subprefeituras, não temos. Outra coisa também que isso aqui faz parte da minha plataforma é ter o que a gente chama de técnico em acessibilidade. Porque a quantidade de pisos táteis que vão parar na parede, cara, se eles tiverem um piso tátil, ele vai ter esse cara na parede. Quer ver outra coisa que é muito comum? Eles põem aquelas bolinhas no piso rebaixado das calçadas, né? Só que ele põe perto da guia. Ou seja, quando o sujeito chega no piso rebaixado, ele já está na beirada da rua. É um perigo. O piso tátil ele tem que estar no início da rampa, não no fim. Entende? Então, a gente precisa ter nas subprefeituras um representante e que ele dialogue com os técnicos de acessibilidade. Certo? Então, aí nós vamos começar a trabalhar com o padrão. E digo mais, você pega, por exemplo, um Banco Itaú, ou uma Caixa Econômica, ou um Bradesco, certo? E você tem o piso tátil só da porta para dentro. Inacreditavelmente, eu tenho piso tátil dentro da lotérica, mas não tenho fora. Entendi. Professor, então como é que eu chego na casa lotérica? Não é o cúmulo. Essa questão do senhor é muito interessante e merece fazer parte do plano de governo com relação a ter um representante realmente na sua prefeitura que possa ter esse olhar, esse cuidado com essas questões que o senhor nos colocou hoje. O que o senhor pensa, senhor Roberto? Em que desculpa, eu não entendi. Eu acho fundamental. Tem que ter esse olhar, tem que ter esse trabalho junto à comunidade de esclarecimento, desenvolver a educação nesse sentido. Né? Fundamental isso, uma boa ideia. Muito interessante mesmo. Professor Luiz Alberto, nós já estamos com o nosso tempo aí avançado, nem parece, mas já passou. A gente está na plenária, dá para ir agora. Eu gostaria que nós possamos caminhar para as considerações finais, e eu gostaria de saber, senhor, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os eleitores, especialmente aqueles que enfrentam desafios semelhantes aos do senhor? Bom, a mensagem é o seguinte: isso para as pessoas em geral, né, para a população em geral. Quando for abordar uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar se ela precisa de ajuda. Não põe a mão na pessoa, não puxe, não. Eu até brinquei durante a pandemia que eu não queria sair à rua, porque a gente, tendo deficiência visual, já tem que pôr a mão em tudo. E o segundo motivo é porque as pessoas acham que a gente é peça da mobília. Entendeu? O cara fala assim, senta aqui, puxa a gente pelo braço. Não sai daí, fica aqui, e puxa pelo braço. Muitas vezes eu vou atravessar a rua, o camarada chega a me pegar pela gola e pergunta assim: o senhor quer mesmo atravessar a rua? Eu falo, se o senhor me largar, eu posso atravessar. Né? Então, primeiro, preciso perguntar de ajuda. Certo? Como os jovens estão perguntando hoje. Hoje eu digo para vocês que lidar com os jovens abaixo dos 25 anos é infinitamente mais fácil do que lidar com os que estão acima dessa idade. Por quê? Porque são pessoas que já estão vivendo um processo de inclusão. Processo esse que a gente não pode deixar desvanecer por conta de um bolsonarismo maluco que atua o país nos últimos anos. Entendi. Muito bom essas considerações, professor. Obrigado. Eu gostaria de dar a palavra para o nosso senhor Roberto, para ele dar as considerações, agradecer por ter nos acompanhado nessa tão brilhante entrevista com o professor Luiz Alberto. Com a palavra, professor Roberto. Agradecer o convite, a gente está presente aí no que for preciso, né? Nós estamos passando num período muito difícil no Brasil, né? Essa polarização política tem causado muito estrago, espero que isso passe, né? A extrema-direita se organizou e nós temos que estar organizados também, nós, da esquerda, temos que estar organizados para enfrentar essas mentiras, esses fake news, né? essa tendência de política discriminatória e continuar na luta.
Então, a luta dos deficientes também é uma luta de todos, né? E gostei muito da entrevista, gostei muito do que o professor Luiz Alberto falou. E estamos aí, estamos juntos. A luta continua. Eu me diverti muito, porque eu gostei. Muito obrigado, professor Luiz Alberto, pela vossa participação. Desejamos boa sorte em sua jornada política. Muito obrigado, professor Alberto. Agradecemos a todas as pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar essa entrevista. Nos acompanhe em nosso canal, que novas entrevistas serão feitas com pré-candidatos, com personalidades importantes do contexto a nível nacional, estadual e municipal em especial. E boa sorte a todos. Até logo. Até logo.